Realizado no dia 6 de maio em São Paulo, o programa Saúde no Campo promove a saúde de produtores rurais e seus familiares por meio de visitas domiciliares, planejamento e ações integrativas de saúde. O programa é fundamental para prevenir doenças no meio rural e suprir lacunas existentes no acesso à saúde entre essa população. O diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, explica mais detalhes. Então, estamos lançando o nosso programa Saúde no Campo. Todo esse nosso trabalho está nos mostrando que renda sem saúde não existe. Então, a gente também vai acompanhar esses técnicos auxiliares de enfermagem, supervisionados por uma equipe de enfermagem para fazer a educação para a saúde e a prevenção da saúde das famílias dos produtores rurais assistidos. Para mais informações, acesse o site cmabrasil.org.br/Senar. Sebrae na COP30. Tem pequeno negócio? Tem futuro. Parceria entre o Sebrae e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima prevê a divulgação de produtos e serviços relacionados ao desenvolvimento sustentável e aos cuidados com o meio ambiente para toda a rede de pequenos negócios atendida pelo Sebrae. O presidente da instituição, Décio Lima, destaca a importância do tema. A pauta da sustentabilidade, ela não tem mais volta. Tem que cada vez mais ganhar a dimensão da escala em todos os acontecimentos. Nós podemos construir um verdadeiro paradigma para garantir a longevidade e a existência do planeta e das nossas próprias vidas. Acesse agenciasebrae.com.br e saiba mais. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agronegócios. Às terças, o jornalista Cassiano Ribeiro, da revista Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Oferecimento. Há mais de 70 anos, a Vale ajuda produtores a produzirem mais com menos. Vai irrigar? É melhor ser Vale. CBN Recife, Sistema Globo, emissora do grupo Asa Branca. CBN Finanças. Oferecimento: Humaitá Construções e Incorporações. Há 47 anos realizando sonhos. Lançamento Costa dos Coqueiros, da Dui Incorporadora. Aldo Vilela. O Brasil registrou, ano passado, a menor diferença entre os maiores e os menores rendimentos desde 2012. De acordo com os dados do IBGE, e pesquisa feita pela PNAD, 10% da população brasileira com os maiores rendimentos recebem 13 vezes mais os que ganham os 40% da população com os menores rendimentos. Veja, apesar do Brasil ainda ser bastante desigual, e essa é uma realidade, essa é a menor razão registrada desde o início da série histórica dessa pesquisa. Essa pesquisa ela foi iniciada lá atrás, em 2012. No ano passado, os 10% da população que ganham mais recebeu em média R$ 8.034. Já os 40% da população que recebe menos ganhavam em média R$ 601. Em 2018 foi registrada a maior diferença entre os 10% mais ricos, que eles recebiam 17,8 vezes mais, os que ganhavam 40% mais pobres. Programa bom, eu vou te contar. Programa bom, não tem outro melhor do que mesa de bar. O Mesa de Bar deste sábado recebe a banda Zé Amarok, o sanfoneiro Beto Ortiz, o compositor Alejandro, o cantor Juarez e as cantoras Bárbara Aires e Clara Sobral. Então me supera, mas não deu. Então me esquecer, mas não deu. Por causa de um detalhe. Direto da Casa da Matuta, em Olinda, às 11 horas.
Tentou me esquecer, mas não deu. Programa bom não tem outro melhor do que mesa de bar. Oferecimento. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga @Pitu e torça junto no Instagram. Medicina na Uninasal é o melhor curso de medicina privado de Pernambuco, com nota máxima no MEC. Garanta uma formação tecnológica e inovadora, com simuladores realísticos e mesa digital anatômica. E conte com amplo campo para atividades de internato em hospitais de referência. Inscreva-se até 12 de maio em vestibularmedicina.uninasal.edu.br. Prova no dia 18 de maio. Uninasal. Aprendizado por toda a vida. Atenção! Alerta de novidade na Autoline Honda. Venha conhecer a nova Autoline Honda na Madalena. Mais moderna, mais conforto, mais perto de você. Aproveite o maio premiado com condições muito especiais para essa inauguração. Honda HRV premiado mais uma vez como melhor revenda com R$13 mil de bônus com o seu usado na troca. E o Honda New City também premiado como melhor revenda a partir de R$114.900. A nova Autoline Honda Madalena é na Avenida Visconde de Albuquerque 295. Venha, mas desacelere. Seu rio maior é a vida. Futebol CBN. Toque de primeira. César Rosati. Apesar de ter conquistado a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro no final de semana passado, o Náutico vive um momento de instabilidade dentro da competição no que se refere ao futuro, projetando a sequência do ano para o Timbu. Isso porque muitas lesões estão afetando o elenco do técnico Hélio dos Anjos. O Náutico, por exemplo, perdeu, tendo que substituir durante a partida contra o Confiança o lateral esquerdo Luiz Paulo, o zagueiro João Maestro e também o atacante Talicinho. Inclusive, a situação do lateral esquerdo é muito mais séria, ele não vai mais entrar em campo com a camisa do Náutico em 2025. O próprio clube confirmou que Luiz Paulo foi reavaliado, submetido a um exame de imagem e que foi constatado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho, além da lesão no ligamento colateral. O jogador vai passar um tempo estimado ali fora dos gramados em torno de 9 meses. Isso com todo o clube dando o apoio, o suporte na recuperação do atleta. E ele era um jogador importante, não existe um lateral esquerdo que venha jogando bem para cumprir ali, fechar, digamos assim, a conta na lateral alvirrubra. O Igor Fernandes vem de partidas insuficientes, inseguras, então o Náutico vai ter que correr no mercado, porque a cada partida perde novos jogadores por lesões, alguns voltam, por exemplo, o Paulo Sérgio não jogou na última partida por conta de uma suspensão, retorna para a equipe titular, mas aí você já tem certeza em relação ao zagueiro João Maestro. O certo é que o Náutico deve contratar na janela de junho pelo menos 3 a 4 jogadores, zagueiro, lateral esquerdo, volante e quem sabe até um atacante, visando a sequência da Série C, onde o Timbu nesse momento é apenas o 14º colocado, mesmo com a vitória contra o Confiança. Náutico é o 14º, tem 5 pontos conquistados e lembrando, apenas os 8 primeiros se classificam para o quadrangular final. São 2 quadrangulares e em cada quadrangular 2 equipes sobem para a Série B do Campeonato Brasileiro. CBN Recife 105.7 FM. Tudo acontece aqui. CBN. A vida sexual dos homens. No grande debate do rádio desta terça às 11 horas. Você sabia que tem um jeito fácil de acompanhar tudo o que de mais importante está acontecendo? Sem precisar tirar as mãos do volante, da esteira ou da louça. Para ficar por dentro de tudo. CBN. Idade, saúde, prevenção. Você vai saber de tudo. Com o urologista Misael Vanderlei, o endocrinologista Francisco Bandeira e o cardiologista Alberto Nicodemos. Eu sou o rádio. CBN. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN.
sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Linha aberta. Miriam. Com Carlos Alberto Sardenberg. Poxa, eu aqui é Miriam. Pensei que era Miriam. Muito bom dia para você, Sardenberg. E aí, como está? Tudo bem? Bom dia a todos, bom dia ouvintes. Vamos falar do acordo dos Estados Unidos e China, até pela relevância e importância. Pois é, pela relevância e importância, pelo acordo que ontem você viu, provocou uma reviravolta, um ganho muito grande nos mercados, especialmente nos mercados americanos, uma valorização de ações. E se a gente se lembra, as ações vinham caindo, né, tendo quedas, perdas incríveis, desde que o Trump havia anunciado e praticado o tarifaço. A discussão que fica hoje, até uma discussão meio boba, né, vai dizer o seguinte, quem é que recuou primeiro, né? Porque o Trump, vocês se lembram, ele havia dito que a China ali tinha colocado as tarifas, a China recolocou as delas, e disse o Trump o seguinte, agora é a vez da China falar, estou esperando uma ligação do presidente Xi Jinping. O que não houve. O Xi Jinping não ligou para o Trump, mas o fato é que houve negociações entre secretários de economia, entre o pessoal da área de economia e o pessoal da área de comércio, tanto dos Estados Unidos como da China. Houve negociações, não foram a semana passada de Genebra, esse último fim de semana, não foram as últimas negociações, foram as primeiras negociações, foram na sequência de uma série que havia começado já lá atrás. Bom, e qual é o ponto principal que a gente estava vendo aqui? É que essas tarifas de 145, 125 estavam criando um problema enorme para as duas economias, a economia americana e a economia chinesa. Mas eu acho que o problema é maior para a economia americana, porque das exportações chinesas, apenas 12% vão para os Estados Unidos. Apenas 12% vão para os Estados Unidos. E no caso das importações americanas, mais de 15% vem da China, 15% do México e mais ou menos 15% do Canadá. Quer dizer, 45% das importações americanas vêm de países mais afetados pelas tarifas, né, que são China, México e Canadá. Ora, mais a China do que os outros, mas todos os outros dois também afetados. E isso estava criando problemas dentro dos Estados Unidos. Essa é a questão. Entende? Então você já tinha empresas reclamando da falta de insumos, por exemplo, falta de chips, né, porque ficou difícil importá-los da China, empresas reclamando da falta de insumos, empresas reclamando da falta de produtos, a população americana reclamando das compras diretas online de sites, enfim, sites de todo mundo, mas principalmente dos sites chineses. Então, e as empresas americanas começando a dizer que precisariam repassar aos produtos finais o preço das tarifas, né? Coisa que revoltou o Trump. Ele ligou até para o presidente da Amazon, quando o CEO da Amazon, Jeff Bezos, quando surgiu a notícia de que a Amazon, na nota fiscal, ia separar e ia dizer qual era o custo das tarifas. O Trump ficou enraivecido com isso, ligou para o Bezos, desistiu, mas a Apple estava pensando em fazer a mesma coisa com o iPhone. Então, era um problema interno dos Estados Unidos. A alta de preço nos Estados Unidos, três problemas: a alta de preço nos Estados Unidos, a falta de insumos e a queda nas bolsas, a queda forte nas bolsas de valores. Porque, como você sabe, a classe média americana tem as suas poupanças na bolsa de valores, né, nas ações. Então, essa perda forte nas ações, ela refletia nas economias da classe média. Então foram esses três fatores internos que levaram os assessores, o pessoal do Trump, enfim, a conversar e tal, e chegar a esse acordo, que está longe de resolver o problema, porque as tarifas ainda são elevadas, né? As tarifas que resultaram ainda são elevadas, mas significa que tem raciocínio ainda nos meios econômicos e governamentais dos Estados Unidos. Eu insisto que o problema principal foi que começou a ficar claro o tipo de problema que ia surgir na economia americana, que são esses três que eu citei. Preços de produtos mais caros, portanto com mais inflação,
empresas com falta de insumos, porque a economia está globalizada, as cadeias de produção estão globalizadas, e a perda muito forte de valor das ações. Esses três fatores atingiram a população, as empresas e o público, os consumidores, e que acabaram levando a esse recuo aí dos Estados Unidos. Eu acho que essa é a primeira interpretação que a gente tem e é a mais razoável. Milton? Muito obrigado, Saderberg, e um bom dia para você. Até mais. Repórter CBN. Terça-feira, 13 de maio de 2025. O técnico italiano Carlo Ancelotti confirmou hoje o acerto com a seleção brasileira masculina de futebol. Em entrevista coletiva, ele disse que estará à frente do Brasil a partir de 26 de maio. Um dia antes, ele vai se despedir do Real Madrid num jogo contra a Real Sociedad. O italiano está no clube espanhol desde a temporada 2021-2022. Já é a segunda passagem de Ancelotti pelo time. A CBF anunciou a contratação do treinador ontem. A importação de produtos chineses pelo Brasil cresceu quase 20% no ano passado. A base de comparação é 2023 e a informação foi divulgada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. O presidente Lula está no país da Ásia e se reúne com o líder chinês Xi Jinping. Na segunda-feira, o governo brasileiro informou que o gigante asiático pretende investir 27 bilhões de reais em projetos do Brasil. O ator e cineasta francês Gérard Depardieu foi condenado a 18 meses de prisão por agressão sexual contra duas mulheres num set de filmagem em 2021. Segundo a decisão da Justiça da França, no entanto, ele não cumprirá a pena imediatamente. O artista não compareceu à audiência de hoje. Ao longo do julgamento, Depardieu rejeitou as acusações. Ele reconheceu que usou linguagem vulgar e que agarrou os quadris de uma pessoa numa discussão, mas negou que tenha tido comportamento sexual agressivo. Nos últimos anos, o ator passou a enfrentar um número crescente de denúncias. No horário de Brasília, 8h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito lento na Avenida Caxangá, no sentido centro, da altura do Hospital Getúlio Vargas até o cruzamento com a Avenida Carlos Gomes, que também apresenta retenções. Já na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, trânsito parado no sentido centro, das proximidades da Agência dos Correios até as imediações da Ilha do Retiro. Daqui a pouco, às 9, informação, opinião e entrevistas. CBN, Acerto de Contas, com Geraldo Freire. Rádio CBN, 100%.